Espaço marcado. Olá, amigos do TI Acessível. Espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui para falar agora. A gente vai ter uma série de alguns vídeos falando sobre um assunto bem interessante, tá? Sobre vários assuntos, né? A gente vai criar uma API em ASP.NET Core, tá? Em .NET Core. Do zero, tá? Então a gente vai adicionar vários recursos nessa API. A gente vai utilizar várias bibliotecas, várias coisas aqui, tá? Para poder estar criando uma API da maneira que se cria no mercado de trabalho, tá? Então não tem nada de gambiarra, não tem nada de projeto amador, nada disso não. É claro que o que a gente vai criar aqui é simples, né? É mais para apresentar os comandos, as funcionalidades, os recursos da linguagem, tá? Mas vai ser uma API bacana, com direito a tudo que se imaginar, inclusive utilizando uma arquitetura limpa, né? Aplicando os conceitos de Clean Architecture, né? Arquitetura limpa, naturalmente código limpo, tá? Fazendo algo que é até um pouco diferente do que muita gente utiliza em muitas empresas por aí, né? A gente vai utilizar no nosso projeto o Visual Studio 2019, mas poderia ser também o 2022, né? Para pegar as versões mais novas do .NET, né? Do .NET Core, tá? Aqui a gente vai criar na versão 3.1, tá? Ou 5.0, enfim, na hora que for criar, eu vou ver, tá? E vai ser na 5.0, tá? E a gente vai utilizar a arquitetura limpa, que a gente chama de Vertical Slice. Vertical Slice é um padrão de arquitetura onde, para quem tem costume de atuar com aquela arquitetura em três, às vezes até mais, né? 3 ou mais camadas, né? Que é um projeto C#, seja ASP.NET ou ASP.NET Core, independente disso, né? Seja um microserviço ou não. É um projeto que tem vários projetos dentro, né? Então tem um projeto ali para lidar com a parte de negócio, com o domínio da aplicação. Tem um projeto para lidar com a parte de infraestrutura, né? Banco de dados, comunicação com outras APIs e tal, né? E tem um outro projeto ali para lidar com a parte web, né? A parte de apresentação, né? Então, são 3 projetos, literalmente 3 projetos. Se você abrir a Solution no Visual Studio, são 3 projetos separados que compõem uma única aplicação, tá? Então, aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai utilizar o Vertical Slice e todo o nosso projeto aqui vai, de agora por diante, né, desse vídeo para frente, a gente vai, cada vídeo que passar, complementar um recurso, né, um recurso novo ou continuação da API, tá? E esse vai ser utilizado com a ASP.NET Core utilizando o Vertical Slice, que é uma arquitetura onde a gente só vai ter uma camada, tá? Então, o nosso projeto é único. A gente não vai ter 2 projetos ou 3 projetos, ou seja, 2, 3 camadas, não. A gente vai ter um projeto principal, único, e com divisão por pastas, né? Então, naturalmente, a gente vai criar responsabilidade para cada... adicionar uma pasta para cada responsabilidade, tá? Mas a gente não precisa, para isso, criar projetos separados, tá? Isso simplifica bastante deploy, porque a gente só tem uma DLL para fazer deploy, né? Assim, um único projeto, né? Então isso facilita muito. Isso facilita o entendimento dos desenvolvedores, que eles sabem onde colocar cada coisa de maneira bem mais natural do que utilizando a arquitetura mais tradicional ali, que é a Onion Architecture, né? Que é aquela arquitetura em várias camadas, né? E fica muito mais fácil, tá? Vocês vão ver aqui ao longo do desenvolvimento como fica fácil, como é legal essa arquitetura que a gente vai usar aqui, que é utilizada em muitas empresas, tá? Para começar... Desktop lista. OBS. Iniciar transição, doação ou transição. Mexer fontes de cenas. Mexer de alt cenas. Janela. Lista. Tela. Eu agora mudei aqui para aparecer a minha tela, tá? Desktop. Então não estou mais aparecendo na câmera. OBS Studio executando. V. Eu vou abrir aqui... V. Aplica. Desktop V. Visual Studio 2. Microsoft Visual Studio Community 2019. Eu uso a versão Community, né? E a gente vai criar um novo projeto. Microsoft. Pronto.
e a gente vai criar um novo projeto. Esse novo projeto que a gente vai criar aqui, claro que para isso você já tem que ter instalado o SDK, né, do .NET Core que você quer usar. Então aqui eu já instalei o SDK do .NET Core 5, tá? Você basicamente entra no site da Microsoft, baixa, instala, next, e está pronto para uso. Então você pode até digitar no Google SDK, aí você coloca lá a versão tal do .NET Core, então você já vai cair na página de download da Microsoft para esse SDK. Mas eu vou deixar na descrição, tá? Eu vou deixar o link direto, tá? Para que vocês possam baixar sem dificuldade, tá bom? Basicamente é só abrir o arquivo e next, né? Com o Visual Studio fechado, tá? E depois que instalar, vocês sim podem abrir o Visual Studio e vocês vão ver que vai aparecer a opção de criar o projeto normalmente aqui, como vai aparecer no meu, tá? Vamos lá. Estou aqui com o Visual Studio aberto. Microsoft Visual Studio. Eu vou apertar Alt. Arquivo recolhido Alt mais R. Vou aqui com a setinha para baixo até novo. Expandir, clonar, abrir recolhido, janela de clonar, abrir novo recolhido N. Vou dar Enter ou seta para a direita. Expandido, projeto, P. E a primeira opção, projeto. É isso que eu quero, vou dar Enter. Microsoft Visual Studio, janela. Novo projeto. Modelos de Project Type. Aí aqui, gente, eu posso ir com Tab. Modelos de próximo botão. Modelos de projeto recentes lista. Modelos de projeto lista. Aplicativo web ASP.NET Core modelo. Eu posso ir aqui em modelos de projeto. Vai ter modelos de projeto Modelos recente. de projeto recentes lista. Ó, eu estou navegando com Tab, tá? Modelos de projeto recente não vai servir, eu não vou aqui não, porque aqui para mim vai aparecer o que eu quero, porque eu já usei esse projeto aqui. Mas para você pode não aparecer, porque você pode não ter usado esse tipo de projeto aqui, né? Então eu vou na opção correta aqui com Tab, até modelos de projeto lista, aplicativo de projeto, tá? Aí com a setinha para baixo eu vou escolher qual projeto que eu quero. Aplicativo web ASP.NET Core, modelo de projeto para a criação de um aplicativo ASP.NET Core com conteúdo de páginas do ASP.NET Razor de exemplo. Tags. C. Não é isso que eu quero não, porque eu não quero um projeto web com HTML. A gente quer uma API. Então tem uma opção melhor para isso aqui. Aplicativo Blazor do web ASP.NET Core vazio. Aplicativo web do ASP.NET Core. Modelo view contra aplicativo Blazor. API web do ASP.NET Core. Modelo de projeto para criar um aplicativo ASP.NET Core com controlador de exemplo para um serviço HTTP RESTful. Pronto, esse daqui se encaixa bem, porque esse aqui é uma API, ó. API web do ASP.NET Core. API web do ASP.NET Core, tá? Isso aqui eu estou usando setinha para baixo. Eu selecionei, vou com Tab aqui. Próximo botão. Até próximo. Este modelo. Vou dar aqui Enter, né? E vou com Tab aqui. Local de nome do projeto, edição J selecionando. Nome do projeto, tá? Eu vou colocar aqui TI acessível. TI. I. Só a primeira letra maiúscula, tá? A C E S S I V E L. Ponto. Web. W E B. Ponto web, tá bom. TI acessível. Ponto. B E Web não. W. Ponto API, Ponto. tá? A P I. TI acessível. Ponto API. Local edição selecionado C. Users cargos source repos. Tab, ele vai perguntar o local, a gente pode alterar, mas eu não vou alterar não, vou deixar no local padrão, que é ser 2 pontos, barra invertida e users. 2 barra U S E R S barra invertida. Barra invertida Ricardo, que é o nome da minha pasta de usuário. R I C A R D O barra invertida Barra S. invertida source, né? Source. O U R C E barra invertida. Barra invertida repos. R E P O S em branco. Tá? E é isso. E tab de novo até... Procurar botão ponto. Informações da solução. Uma solução é um container para mais projetos no Visual Studio. Aqui no Nome da solução, edição M selecionado acessível.api. O nome da solução é o mesmo nome do projeto que a gente deu lá. A gente pode alterar, mas geralmente não se altera isso, tá? Então eu vou deixar assim. Colocar a solução e o projeto no mesmo diretório, caixa de seleção não marcado de. Vou deixar assim mesmo. Voltar botão, próximo botão. Próximo. Criar lista, estrutura grupo 1 de 3, estrutura de destino, caixa de combinação, .NET 5.0, sem suporte, recolhido. Pronto, ele já está mostrando para mim .NET 5.0. Ele está dizendo sem suporte porque o .NET já tem a versão 7 aí, tá? Já está mirando a 8, tá? Então, assim, tá tudo bem, tá? Tem empresas que usam 3.1 ainda, tem empresas que usam 5, já tem empresa usando 6 e tem empresa já usando 7. São poucas? São, mas tem, né? Então, vamos deixar na 5 que não vai mudar tanta coisa assim não, tá, gente? Para ser bem sincero aqui, para o que a gente vai fazer, a mudança é praticamente insignificante. Tá? Autenticação, grupo 2 de 3. O método de tipo de autenticação, caixa de combinação, nenhum recolhido. Tab aqui, né, tipo de autenticação, eu vou deixar nenhum, por enquanto. Opções avançadas, grupo 3 de 3. Configurar HTTPS. Opções avançadas, grupo 3 de 3. Habilitar o Docker, caixa de seleção. Configurar para HTTPS, caixa de seleção, marcado H. Eu vou desmarcar essa opção. Não marcado. Opções avançadas, grupo 3 de 3. Habilitar o Docker, caixa de seleção, não marcado H. Deixar assim mesmo. Habilitar o suporte do Docker.
E tem uma opção aqui que é bem interessante, tá? E isso, a partir da versão 5.0 do .NET Core, isso passou a ficar disponível de maneira mais facilitada. Que é a opção aqui, ó. Opções avançadas, grupo 3 de 3. Habilitar o suporte a Open API, caixa de seleção marcado U. Habilitar suporte. Opções avançadas, grupo 3 de 3. Habilitar o suporte a Open API, a Open API. O que é isso? É o Swagger, tá? Antes, a gente tinha que fazer isso na mão, adicionando um código dentro do arquivo startup.cs, né, dentro da classe startup.cs, para poder habilitar e baixar as bibliotecas necessárias para que a gente pudesse ter aqui o Swagger para ajudar, né? Toda API que se preze hoje tem um Swagger, tá? Que é basicamente você rodar a API e você ter um acesso a uma, vamos dizer assim, a uma página onde estão lá listados todos os endpoints da sua API, certo? E você podendo executar isso, chamar esse endpoint, rodar esse endpoint, chamar ele de forma muito mais fácil. Ao invés de usar o Postman ou o curl, né? Ou o REST Client do Visual Studio Code, ou o Thunder Client, ou qualquer outra forma, você faz pelo próprio Swagger. Não que você não possa usar o Postman ou o curl, ou enfim. Claro que pode, a gente usa e a gente vai ver aqui como fazer também isso em outros momentos, tá? Tem vídeo no canal falando sobre isso, inclusive, mas a gente vai fazer isso na nossa própria API. Mas por hora, a gente vai trabalhar com Swagger, tá? Não tem como viver mais hoje sem um Swagger. Toda API que se preze, repito, tem um Swagger habilitado, tá? E o ASP.NET facilitou bastante isso pra gente a partir dessa versão aqui, 5.0, tá? Então vou deixar marcado, lógico, que ele já faz tudo sozinho, ele já adiciona sozinho o que tem que adicionar. Desable Open API, Swagger, suporte. Voltar, botão, criar, botão C. E eu vou contar aqui até criar e vou dar Enter e aguardar um pouco. E ele vai trazer para mim o projeto padrão que o próprio Visual Studio, né, que o próprio ASP.NET Core cria, tá? Sendo que a gente vai fazer algumas mudanças, tá? Para adequar a essa arquitetura vertical slice simples que a gente vai criar aqui, tá? Ele disse pronto, deixa eu dar aqui um Ctrl Alt L para ir aqui para a lista de arquivos e pastas da Solution. Acessível.api Microsoft Visual. Este item, acessível de property controller. Tá aqui, né? Settings, program.cs recolhido. Controller de conectar. Estou conseguindo navegar normal pelo gerenciador de nível 1 connected de dependência, properties, controllers recolhidos, settings.som recolhidos 7 de 10 nível program.cs, startup.cs, recolher forecast. Bora ver esse builder, né? Ctrl Shift B, para ver se está tudo certo, se ele já baixou tudo que tem que baixar. Compilação. Beleza, buildou. Esse som aqui é porque eu coloquei, tá? Eu posso mostrar isso em outro momento, tá? No de vocês, se eles não tocarem esse som, não significa que ele não buildou, não, tá? Se ele buildou, ele vai dizer que tudo certo. Saída guia selecionado, 10 igual a compilar. 0 com êxito, 0 com falha, 1 atualizado. É isso que ele fala, 0 com êxito, né? Ou 1 com êxito e 0 com falha, tá? Se der erro, ele vai apresentar para vocês o erro, tá? Solução, e a gente consegue chegar lá com atalhos específicos. Tá? Dependente, property, controller, setting. Beleza. Controller, recolhido. Como é que... Bom, aí aqui, está aqui nossa API básica. Tá? Nós temos aqui a pasta controller, temos aqui o arquivo app settings, que é o arquivo onde ficam, né, as configurações do nosso software, da nossa aplicação, tá? Por exemplo, a connection string de banco de dados, qualquer outra informação que é utilizada como configuração, tá? A gente guarda nesse arquivo. Program.cs. Está aqui o program.cs. Startup. E está aqui o startup.cs. O startup.cs é onde está os serviços, as dependências que são chamadas e necessárias ali para a nossa API funcionar. recolhido 10 de 10. Tá? Então aqui a gente já vai começar mudando algumas coisas. A gente vai excluir essa pasta controller. Como é que eu excluo? Microsoft Visual. Cancelar bloco botão. Ok, com Tab e Enter. Acessível. Pronto. Excluiu a pasta controller. A gente não vai querer ela aqui. Dependente property setting program.c startup forecast.cs recolhido. Por enquanto é isso. Eu vou deixar isso aqui. Forecast. Ele continua buildando, tá tudo certo. E a gente vai fazer o seguinte, gente. Como é que funciona a arquitetura vertical slice? Não que só tenha essa forma, tá? Mas essa forma é bem simples e bem prática, direta, tá? Eu vou usar nomes em inglês para talvez facilitar o entendimento de nomes, tá? Eu espero que você não tenha dificuldade com o idioma inglês, tá? O que acontece é o seguinte. Uma API ela é composta por vários endpoints, certo? Vários endpoints. O que são as rotas, né?
são os endereços que a gente chama da nossa API. São as funcionalidades que a API tem. Só que para que isso fique de forma mais organizada, a gente cria uma pasta aqui no nosso projeto chamada Features. Né? Features são funcionalidades. Tá? Então a gente vai criar uma pasta chamada Features e dentro dessa pasta Features vai estar aí vai ter outras pastas, né, dentro de Features. Cada pasta vai significar um recurso diferente, uma funcionalidade diferente. Por exemplo, vamos imaginar que nossa API tenha funcionalidade para lidar com criação de usuário, né? Consulta, get, criação post, put, que é atualização, e delete. Tudo que tem a ver com o usuário vai estar dentro de Features. Dentro de Features vai ter uma pasta para lidar com a parte de usuário. E dentro dessa pasta de usuário, as classes responsáveis por fazer isso funcionar. Né? A controller específica, a classe de serviço específica, que aqui não é serviço, a gente vai chamar de outro nome, tá? Mas eu já chego lá. As requests, né? As requisições, as respostas esperadas, tá? E, por exemplo, aí digamos que essa API também tem a rota para lidar com a parte de exames, tá? Vamos imaginar que essa nossa API seja uma API métrica, né? Então tem a parte de usuário e tem a parte de exames. Pronto. A parte de exames é outra funcionalidade, são outras coisas que tem lá, tá? Pode ter um get, pode ter um post, um put, um delete, um delete, né? Enfim, pode ter outras coisas que tem a regra de negócio, inclusive, tá? Então dentro de features vai ter uma outra pasta para essa parte de exame e dentro dessa pasta de exame vai ter as mesmas coisas, vai ter a controller, vai ter a classe de serviço, vai ter as requests, vai ter as responses e assim vai. Tá? Então é assim que a gente vai trabalhar. E a gente vai criar também uma pasta aqui dentro do projeto chamada Shared. Tá? Uma pasta Shared, S-H-A-R-E-D, né? Shared, que é uma pasta, Shared significa compartilhamento, né? O compartilhar. Então é uma pasta que vai ter coisas em classes incomuns, assim, que podem ser usadas por qualquer funcionalidade, por qualquer feature. Então, por exemplo, parte de banco de dados, outras comunicações com outras APIs externas, tá? E, enfim, aqui a gente vai ter banco de dados, tá? Então, a gente vai ter um banco de dados, a gente vai ter uma pasta com as classes responsáveis por cada funcionalidade ali, dividindo ali, criando as instruções insert, select, update, e essa pasta ela vai conter as classes necessárias para que isso funcione, tá? O padrão repository, né? Vai ficar tudo dentro de shared, tá? E dentro de shared uma pasta com o nome de, sei lá, database, por exemplo, e dentro de database as classes responsáveis por fazer as consultas, né, as queries ali com o banco de dados para os diversos tipos de funcionalidades que a gente vai ter aqui na API. Então, para começar, eu já dei um Ctrl Alt aqui, eu vou apertar a tecla Home e colocar aqui no começo do projeto. Solução acessível.api, onde search control grupo. Aí eu vou clicar aqui nesse search. Eu vou descer aqui até... Gerenciador de soluções árvore. Solução acessível.api, onde um projeto. Pronto, solução. Tá? E aqui eu vou apertar o menu de contexto. Solução menu. Vou descer até adicionar. Compila, limpar, análise, compilar, está config, novo, maninha, criar, adicionar, recolhido, expandido. Enter e vou descer até projeto novo. Nova pasta. Site novo, itens e nova pasta, solução acessível.api. Dei Enter, vou apagar o sujar aqui e vou digitar Features. F-E-A-T-U-R-E-S. Sempre com F maiúscula, com a primeira letra minúscula, tá? Aliás, maiúscula. Sempre primeira letra maiúscula. Enter. Nível 2, Feature. Nível 1, acessível. Solução Features. Vamos ver aqui se ele acessível.api expandido 3 de 10 nível 1. Features 2 de 10 nível 1. Este solução acessível.api expandido 3 de 10 nível 1. Pronto, conected acessível Features. Ficou no lugar errado. Então, vou apagar aqui. Microsoft cancelar botão acessível. Solução. Na verdade, apertando Home, né? Gerenciador de soluções. Vai ter o gerenciador de soluções e vai ter a pasta principal do projeto, que é aqui que eu tenho que criar a pasta. Acessível.api expandido 2 de 9 nível 1. Pronto, em API acessível.api. Essa é a pasta do projeto. Tá? Projeto menu. Vou dar de novo adicionar. Compilar, limpar, exibir, análise, pacote, publicar, configurar, visão, mover, novo, maninha, editar, adicionar, gerenciar, itens, novo item com scaffold, nova pasta S. Nova pasta e Features. F-E-A-T-U-R-E-S. Enter. Nível 3, Agora sim. nível 1, properties, nível 3, Feature 6 de 10, nível 1, settings, pontos. Ficou correto aqui. Nível 3, Feature 6 de... Dentro de Features, eu vou criar uma outra pasta. Pasta menu, exibir, navegar, com, adicionar, mover, expandir, novo item, Eu vou chamar de nova, support, nova pasta S.
Eu vou chamar de usuário, user, né? Eu vou colocar em inglês, mas S. users. Nível 407 de 11. Beleza? Perfeito. Dentro de features tem users e aqui dentro de user vai ter as classes responsáveis para isso. Nível recolhido. Nível 1 Dentro, agora voltando para a seta para a esquerda, acessível.api. até Solução. Acessível.api recolhido 2 de 2. tem acessível.api, está recolhido, eu vou expandir com Nível 1 acessível.api expandido 2. e vou de novo, menu de contexto, vou descer até adicionar. Compilar, limpar, exibir, análise, pacote, publicar, configurar, visão, mover, novo, alinhamento, editar, adicionar, expansão, aplicativo, biblioteca do lado, machine, novo, projetos e referência, nova, biblioteca, aplicativo, suporte, nova pasta S. Acessível, e vou chamar de shared. S-H-A-R-E-D. de dado. Nível 3 Sarades, nível 1 Features, nível 3 Sarades 7 de 11. Nível 3 Sarades 7 de 11. Edição CMD, em branco. Beleza, shared. Nível 3 Sarades, nível 1 Features, nível 3 Sarades 7 de 11. Ou shared no plural, edição né? CMD, em branco. Vamos colocar o S. Sarades, nível 3 Sarades 7 de 11. E dentro de shared, de novo, pasta menu de contexto. Exibir, navegar, adicionar, expandir, item, novo item com nova pasta S. Nova pasta, eu vou colocar aqui database. D-A-T-A. Tudo junto. D-A-S-E. O D maiúsculo e o B também, database. Nível 4 database, nível 1. Então como é que está a nossa estrutura aqui? Deixa eu voltar aqui para a esquerda. Como é que está a nossa estrutura? Nível 2 acessível.api recolhido 2. Dentro de tem acessível.api, que é a pasta principal do projeto, sendo para direita para expandir. Nível 3 connected services 3 de 11. aqui a pasta features. Dependências, properties, features recolhido 6 de 11. Está recolhido, né? E mais para baixo a gente tem a pasta shared. Sarades recolhido 7. Está recolhido também. App settings aqui, né? Program CS e startup.cs fica do mesmo jeito. Sarades recolhido. Dentro de shared, expandido. Expandindo com cera para direita, a gente tem a pasta nível 4 database 8. Tá? Nível. Voltando aqui, recolhendo. Nível 1 solução. E dentro de features. Nível 3 dependente features recolhido expandido. Expandindo aqui com cera para direita, a gente tem a pasta. Nível 407 de users, tá? Dentro de users, o que a gente vai ter? As funcionalidades relacionadas ao usuário. Que vão ser quais? Por enquanto vai ser um get e um post. A gente vai adicionar um usuário e vai consultar um usuário, tá? Só que a gente não tem nada ainda aqui, né? A gente não faz nem sentido a gente criar uma consulta, sendo que a gente não tem biblioteca instalada para lidar com banco de dados, a gente não tem nada aqui ainda. Então a gente vai adicionar essas coisas aqui antes da gente continuar, tá? Antes de continuar, o que vai acontecer aqui? A gente não vai lidar com o banco de dados utilizando a biblioteca padrão do ASP.NET Core. Poderia ser? Poderia. O ADO.NET? Poderia. Mas é muito comum a gente fazer uso de uma biblioteca chamada Dapper. É incrível o que essa biblioteca faz, tá? Ela simplifica muito a comunicação com o banco de dados utilizando ADO.NET por baixo, né? E simplificando para nós engenheiros, né? Para nós desenvolvedores, a implementação, tá? Facilita bastante, por diversos motivos, tá? Então, já que é uma biblioteca extremamente utilizada, a gente vai fazer uso dela aqui também, tá? Ela trabalha com consultas puras mesmo, tá? Então não tem nada de entity aqui, nada de immigration, nada disso. É a consulta pura mesmo, direto no código ali, claro, de maneira organizada, em classe separada, tudo mais, como a gente vai fazer aqui, tá? Repito, o modelo de arquitetura que a gente está seguindo aqui é usado largamente nas empresas, tá? Então não tem nada de amador aqui não, tá? Vocês vão se dar bem, se entender e seguir por esse modelo aqui. Não que ele seja o único, tá? Mas isso aqui não deixa de ser um padrão arquitetural bastante usado e limpo, tá? Que é isso que é mais importante, tá? O que vai acontecer aqui? Deixa eu recolher aqui as pastas que tem. Nível 2 acessível. Agora eu vou chegar aqui na solução. Nível 1 solução acessível.api. Solução vou menu. Vou apertar botão direito do mouse aqui, menu de contexto, e vou descer até... Gerenciador de gerenciar pacotes do Nugget para... Pronto, gerenciar pacotes do Nugget para essa solução, tá? Divisor da lista de pacotes. Vou aqui com Shift, divisor guia, instalado guia, tab, pronto, até... Ele já caiu instalado, eu vou mudar com a setinha para a direita para... Consolidar e procurar guia, procurar. Entra aqui. Search, control, grupo recolhido, pesquisar, pesquisar, que é search, né? Tá em inglês aqui, tá falando em inglês. E eu vou digitar Dapper. D-A-P-E-R. Vou dar Enter. Ocorreu um erro ao carregar os pacotes. Nenhum resultado encontrado. D-A-P-E-R.
Vamos com o tab aqui até a lista, né? Para ver se ele conseguiu achar. Incluir, mostrar, descartar cada pacote, divisor da guia, procurar, sear, guia, de cada pacote, descartar botão, mostrar os erros na saída botão, configurações botão, origem do pacote, caixa de combinação do jet.org, incluir pré-lançamento, atualizar botão, sear, control grupo recolhido, pesquisar, CTRL, lembra, DAP, nenhum resultado em P, A, D, DAP, nenhum resultado, R, P, A, D, nenhum A, D. Guia, procurar guia selecionado onde, consolidar guia, instalado guia selecionado, atualização, consolidar guia, procurar guia, sear, DAP, R. Search Control. Pesquisando da per. Ocorreu um erro ao carregar os pacotes. Nenhum resultado encontrado. Desktop aplicativo O1H não conectado a conexões de Por isso. Não tá lista. conectado, né? Ricardo 5G conectado. Segura. Sinal. Ricardo 5G conectado. Segura. Sinal 1 de 4 barras não selecionado. 1 de 14. Deixa eu conectar na minha internet aqui. Ricardo 5G conectado. Ricardo seguro. Amora seguro. Ricardo conectar propriedades 2 conectar 1 de lista. Ricardo conectado, seguro, segura. Beleza, acho que agora vai. Debug ativar ob visual studio. Atualiza. Search. System maxim fechar F. Maximizar X. Acessível atualizar botão. Search control grupo guia. Procurar guia selecionado 1 de 4. Search control grupo recolhido. D-A-P-R. Enter. E vamos contar aqui até a lista. Mostrar, descartar cada divisor da guia. Procurar, search, guia, divisor, cada pacote, descartar, mostrar, configuração, origem do pacote, incluir, atualizar botão. Search, guia, procurar, guia, selecionar. D, A, P, R, E, P, A, D, P, D, A, N, P. P, search, control, pesquisando DAP. Lista R. 25 resultados encontrar, E, P, A, D, A, P, 20 R. Um resultado encontrado, término da lista de pacotes carregada. E, P, A, D. Dá para se escrever D-A-P-P-R, tá? 25 resultados. Pronto, não precisa nem dar enter não, tá? É só digitar e esperar um pouquinho até ele falar a quantidade de resultados carregados. Tab, até a lista. Inclui origem, configurar pacote, cada pacote é lista, divisor da guia. Cada pacotes, cada pacotes lista, pacotes lista. Da per não selecionado onde. Da per.contrib 2 de 20. Para baixo. Da per 1 de 25. A gente consegue achar aqui o que a gente quer. Da per.contrib 2. Da per.fluent map 3 de 20. Da per 1 de 25. Tá aqui o DAP. Cada pacote é lista, divisor da lista. No jet. E agora tab até. Acessível. Versões item 0 lista. Acessível.api não instalado não marcado 1 de 1. Marcado. Sendo que aqui ele pediu para escolher o projeto que eu quero instalar. Né? Não instalado. E aí Versões item. Eu marquei com barra de espaço o TI acessível, que é o único projeto que tem nessa solução. Instalado edição, versão, instalar botão. E com tab, instalar botão. Versão. Bora ver Caixa de combinação estável mais recente 2.0.123 recolhido. Instalar botão. Indisponível. Guia. Saída guia selecionado 2 de 2. Visualizar alterações janela. OK botão. Ele abre essa tela de visualizar alterações. Cancelar, copiar botão. Alterações de pacote. Até... Não mostrar isso. OK botão. Okay. Guia. Saída guia. Ele está instalando. Gravidade código. Ele não diz nada, tá? Então a gente tem que ir com tab aqui. Projeto, arquivo, linha, estado de lista de 0 erros, botão de alternar. 0 erro. Se deu 0 erro, é porque eu instalou. Guia. Para ver se vai compilação normal. Iniciada. Pronto. B. Beleza. Buildou normal. Acessível. E a gente já tem aqui nível 3 dependências. A nossa biblioteca DAP instalada, tá? Para que a gente possa lidar com o banco de dados, tá? No vídeo seguinte a gente vai continuar, tá? Para que a gente possa fazer algumas configurações aqui no nosso projeto ainda, tá? Até a próxima.